Olá, bem-vindos ao canal das Conversas de Consultório com Susana F. Rodrigues. Eu sou psicóloga, sou psicoterapeuta e estou por aqui hoje para vos falar um bocadinho sobre meditação. Obviamente que vocês vão perguntar-se primeiro qual é a relação entre a meditação e a psicologia e segundo, algumas pessoas que me conhecem vão dizer ok, lá está ela com mais uma das coisas dela a convencer-nos e a convencer-se de que de facto há coisas que são alguma salvação para as pessoas. Pois, na verdade, a meditação e a psicologia de algum modo salvaram a minha vida. Ou seja, em momentos em que me senti algures desequilibrada e desajustada em alguns aspectos da minha vida, de facto o que me valeu foi ter um conhecimento profundo da psicologia humana e ter um conhecimento razoável sobre meditação. E quem fala em meditação fala também em respiração. Na verdade, o que estamos a falar aqui é do valor intrínseco do poder da mente com o oxigênio associado. Vamos pensar o seguinte, todos vocês já devem ter visto na televisão ou em documentários, seja o que for, algumas tribos, por exemplo, da África Sedentorial ou até da Papua Nova Guiné, mais para o lado austral, que entram em transe só, por exemplo, dançando e cantando. O que é que a gente vê? Que há alterações da consciência provocadas por determinado tipo de comportamentos. Isso é para o bem e para o mal, eu não vou para aí debruçar-me porque não é esse o meu interesse, nem sequer sou simpatizante de algumas correntes, mas aceito de maneira respeitosa todas as correntes que possam existir e que façam sentir a pessoa bem. E uma coisa que eu descobri na minha vida, por necessidade própria, por ter que rebuscar alguns na minha vida qualquer recurso que deixei de ter em determinada altura, eu fui buscar a ancestral, a ciência da meditação. Então, o que é isto da meditação? A meditação, no meu ponto de vista, estamos aqui a falar apenas do meu ponto de vista, não estamos a falar no ponto de vista de outras pessoas. É uma metodologia que nos permite colocar no aqui e agora e não, como muita gente pensa, para lá, para qualquer outro sítio fora da realidade. Não, pelo contrário, no aqui e agora, concentrarmos no nosso próprio corpo, nas sensações e na entrada de inputs, né, de estímulos, como é que isso é convertido no nosso corpo, naquilo que é a nossa psique, e como, com base na respiração, é-me permitido relaxar, largar e ficar bem e sentir-me diferente. E sentir-me diferente porquê? Porque estou a permitir-me parar, largar, deixar de fazer os braços de ferro com que às vezes estamos na vida e permitir-me pousar, sentir as coisas e vê-las com outros olhos e permitir que o oxigênio, esse bem, não é? Maravilhoso, nos possa invadir e provocar alterações nos nossos neurotransmissores e nas células, neste caso nas células cerebrais, não é? Os neurotransmissores são as células cerebrais, que fazem com que nós vejamos
a realidade de outra maneira. Olha, nem precisamos de ir longe. Pensem um bocadinho, quando estamos estressados ou alguma coisa acontecendo na nossa vida, ficamos ansiosos ou nervosos, como costumamos dizer, há sempre alguém que nos vem dizer: respira, respira fundo. Tem conta até 10. Às vezes até diz assim, conta até 10. Isto é a nossa parte intuitiva, é a nossa parte não científica a pôr os pés, ou a pôr as mãos, ou a pôr-se de corpo inteiro dentro da ciência. A dizer-nos que se eu oxigenar o meu cérebro, eu tenho outra clarividência. E é verdade. Quantas vezes, quantos de nós já estivemos em situações em que bloqueámos completamente à custa do nervosismo, da ansiedade, da angústia, de outras coisas que não conseguíamos ver, mas assim que paramos, assim que nos distanciamos e conseguimos parar e refletir e dormir sobre o assunto, às vezes até dizemos isto: deixa-me dormir sobre o assunto, quer dizer, deixa-me refletir, deixa-me parar e pensar sobre o assunto, então as coisas aparecem de outra maneira. Às vezes já não são tão catastróficas, às vezes já não são tão negras, já não são tão más, certo? Então, a prática da meditação é milenar e veio-nos mostrar que nós somos capazes de parar nessa altura, de oxigenar o suficiente para que as trocas gasosas e algumas substâncias dentro dos meus neurotransmissores venham a dar-me mais tranquilidade, mais relax e a possibilidade de poder abrir mais a minha mente a alternativas face ao que tenho que fazer. Vocês dizem: ai, agora está muito na moda estas coisas todas alternativas, é as meditações, é o mindfulness, são as terapias mais a transpessoal, são as terapias, os EMDRs, são as coisas, a programação neurolinguística, aquelas coisas assim mais esquisitas, que agora está tudo na moda, as pessoas todas fazem estas coisas, os miúdos novos, agora a faixa dos 20 e dos 30 experimenta tudo. Mas hão de reparar como uma quantidade de pessoas, hoje em dia, encontra modus operandi, maneira de funcionar e de encontrar mais felicidade com decisões diferentes daquelas que nós tomamos na nossa geração ou que outras pessoas da geração anteriores à nossa tomaram, porque estão eles próprios também mais despertos e a informação agora dissemina-se com outra velocidade e com outros meios, como é óbvio, que faz com que as pessoas tenham mais acesso ao benefício de algumas práticas milenares que antigamente eram consideradas coisas esquisitas e que hoje em dia se vêm provar muito eficazes em determinadas áreas. E na área psicológica, a meditação vem trazendo muitos benefícios e tem dado bastantes cartas. Na verdade, ela é usada tal e qual como a mindfulness, é utilizada em técnicas de relaxamento e de controlo da dor em doença oncológica e de outro tipo de doenças. Veja só o poder que é nós, ao respirarmos, podermos dar ordens ao nosso cérebro para que sejam libertadas substâncias chamadas substâncias do bem-estar, como, sei lá, a oxitocina, até algumas questões relacionadas com a dopamina e até os derivados da morfina, derivados orgânicos da morfina, bem entendido, que se tem vindo a estudar, que estão a ser libertados no sangue quando se faz meditação. Então, meditação pode-se fazer de várias maneiras. Eu posso ir à internet e busco algumas, eu posso ter livros sobre meditação, eu posso ter vídeos ou CDs ou cassetes de áudio como antigamente. Eu tenho muitas cassetes de áudio que eu própria gravava quando era mais nova, para mim própria, para me acalmar. E de facto nós sabemos que há uma determinada zona cerebral, determinadas ondas cerebrais que se alteram com a meditação e que fazem também a tal alteração dos tais neurotransmissores e que vão provocar este estado de maior bem-estar e que nos permite depois poder raciocinar e trabalhar de outra maneira.
Eu tenho para mim uma coisa certa, eu todas as manhãs faço meditação. Eu não faço à noite porque eu durmo muito bem, e se faço meditação à noite, se eu já durmo bastante bem e faço meditação à noite, então antes de me deitar na cama já estou a dormir. Portanto, eu prefiro fazer de manhã porque me ajuda, pelo contrário, a elevar o meu espírito, a elevar, a abrir mais os meus órgãos dos sentidos, a estar mais consciente do ambiente e do que se passa em meu redor, a sentir que faço as coisas com uma calma e com um discernimento intelectual e cognitivo muito diferente e que me dá, de facto, uma paz que eu pensei que nunca poderia vir a ter. Portanto, se tem alguma curiosidade, pode começar por ir à internet, procurar alguns vídeos com os quais se possa identificar ou algumas gravações com as quais se possa identificar. Eu sugiro que nos primeiros tempos seja uma meditação guiada com a voz de alguém, escolha a língua que lhe dá jeito. Eu prefiro o inglês, há quem prefira o português. Existem muitas coisas em português e em português da América do Sul, do Brasil, como é uma língua, uma tonalidade de português mais doce e mais suave, há pessoas que gostam mais. Não faça meditação mais de 10, 12 ou 13 minutos no início, porque é muito difícil estar-nos a alocar para fazer coisas que o nosso corpo não está habituado. E não se esqueça também que vai ficar ligeiramente tonto em algumas situações, porque o seu corpo e o seu cérebro não está habituado a ter tanta oxigenação. Faça-o sentado, não precisa de estar sempre a fazer como il faut, como nós temos a ideia que toda a meditação é nesta posição e em flor de lótus, com os pés e as pernas dobradas e entrelaçadas. Não, cada um procura a sua posição e procura de facto relaxar, sentir que se entrega ao momento e que se permite deixar ir, permitir-se mesmo refletir, olhar para dentro, ver as suas sensações, imaginar, porque às vezes algumas meditações levam-nos, não é? Guiam-nos para um determinado sítio, para um sítio, por exemplo, podemos chamar o lugar seguro, onde já estivemos algures na nossa vida, nos sentimos muito bem e que podemos recriar com imaginação. Reparem, a imaginação é tão forte que alguns seres humanos conseguem aumentar ou diminuir o batimento cardíaco só com a imaginação, tal e qual como os povos da Papua Nova Guiné podem entrar em transe só com comando cerebral, ou dançando ou cantando, não é? Mas tirando esses factos mais extremados, não é? Se nós quisermos, nós também conseguimos levar o nosso pensamento para o positivo, pensamento para o relax, pensamento que nos traga de facto lugares seguros na nossa vida e que possamos fazê-los de maneira sistematizada. Não vale a pena eu dizer assim, eu vou começar a fazer a meditação e faço um dia, 2, 3, umas semaninhas e tal, e até me sinto bem, engraçado, tenho até um discernimento intelectual a seguir, que eu próprio reconheço que são vantagens, que há consequências positivas para o meu resto do dia, que eu estou diferente quando faço meditação, mas na verdade, passados uns tempos, desmobilizo-me, deixo de fazer. Pense, a meditação pode fazer parte da sua vida, como faz, por exemplo, a hora da refeição. Aqueles que fazem a hora de refeição, claro. Obrigue-se a consignar um tempo dentro do seu dia-a-dia, onde esteja já lá incluída na sua agenda, a meditação como fazendo parte do seu cotidiano. Da mesma maneira que vai cozinhar, da mesma maneira que vai comer, da mesma maneira que até necessita de ir a fazer as suas necessidades fisiológicas ao quarto de banho. A meditação passa a ser também uma necessidade fisiológica, mas mais do que isso, é psicológica. E como há esta irmandade entre o corpo e o psi, ela cumpre um duplo objetivo. Experimente, faça uma incursão dentro deste assunto e, se lhe fizer sentido, vá buscar informação aos meios que têm ao dispor, porque o que não falta hoje é a disseminação da informação. Até ao próximo vídeo.